Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E pois é, minha gente, né? Quem achou que o Mesa de Debates, né, entraria em férias, pelo visto achou errado, porque nós estamos aqui continuando na luta, né? Porque infelizmente, né, o governo, né, ou com até mesmo como o André fala, né, o capital, né, não dá férias aí para a gente descansar, então a luta não para e nós, mesa de debates, aqui estamos sempre defendendo aqui os interesses, né, da classe trabalhadora, né, os interesses aí da população que, né, apesar aí do final do ano e tudo mais, sempre são atacados aí por diferentes esferas. E hoje vamos falar aqui, né, de educação, né? Vamos falar aqui da situação dos professores, né? E da atribuição de aulas que ocorrem, né, normalmente aí no final do ano e no começo do ano, uma situação aí bem estressante, humilhante aí para quem precisa trabalhar. É uma situação que particularmente me sensibilizo, né, porque eu também, né, para quem não me conhece, eu também fui professor, também, né, fui categoria O, também passei por isso. Né, e vamos conversar aqui com a professora Maria José, da minha cidade de São José dos Campos, a Fátima, né, Jesus e o Claudemir, né? Acho que ambos são da cidade de São Paulo, né, ou Redondezas, né, para a gente conversar sobre essa situação. Então, pessoal, antes da gente começar o nosso papo, né, eu peço aí que se apresente. Quem quiser começar, liga o microfone. Posso começar? Olá, eu sou a professora Maria José, estou falando aqui da cidade de São José dos Campos e sou categoria O. 12 anos no estado categoria O. Maravilha, próximo pode ser você, Fátima. Meu nome é Fátima Maria de Jesus, sou professora aposentada, mas voltei ativa há 2 anos. Sou categoria O também aqui na cidade de Mauá. Para finalizar, o Claudemir. É isso aí, pessoal. Eu sou professor também desde 2006, tá? Eu era categoria F, aí eu perdi minha portaria, e aí entramos com recurso várias vezes, aí também não consegui ganhar, que é a situação de milhares de professor também, igual eu aí, entrando com recurso, tentando o F, que até agora nada, né? Eu sou categoria O também aí, voltei a ser categoria O desde decorrer desses 15 anos aí. Eu sou da região de Diadema aqui, São Bernardo, ABC, tá? Beleza, maravilha. Então um pessoal de Mauá e um pessoal daqui de Diadema, né? Aqui junto com a gente aqui que é de São José, né, Maria José? Então vamos lá, então. Para a primeira pergunta, gente, como que está sendo aí esse processo de atribuição esse ano, né? O que está ocorrendo de errado aí que vocês estão... Vão marcar até uma manifestação amanhã? É isso aí, posso começar? Bom, é, na verdade, né, o que a diretoria de ensino estão fazendo, eu acho que em São Paulo e na grande metropolitana também, né, é desumano, na verdade, né, porque, assim, um professor que ele está mais de 20 anos, né, no caso que eu já vi lá também, na DE essa semana, 20 anos, ele ficar fora sem pegar aula, e um novo de um ano que acabou de se formar agora pegar aula, é um absurdo. Não, nada contra os novatos, que também tem que ser encaixado também, né? É um espaço para todos, mas não podemos ser excluídos, né? Eu acho que os professores antigos estão sendo excluídos, né? E isso é muito ruim, porque nós temos experiência também na área, uma grande experiência, né? E nós não estamos sendo, a gente não está sendo ouvido nesse momento, né? A gente, pela POSP, por vários fatores, né? Sempre ajudando a POSP, né? E assim, sem respostas, demora, né? E nós estamos ficando para trás, os novatos estão pegando aula e a gente não. Então, isso é desumano com as pessoas, né? Quem tem 2 cargos,
tudo bem. E quem não tem nenhum cargo? Quem depende do Estado para sobreviver, que tem muitos professores que dependem do Estado. Como é que fica essa situação nossa, né? Posso falar agora? Passa aí. Pode, Fátima. Então, acrescentando aí a fala do professor, eu sou, como eu disse, havia dito anteriormente, eu sou aposentada. Tive que voltar ativa porque o governo, depois de trabalhar, eu entrei no Estado em dia 15 de junho de 1989. Me aposentei em setembro de 2018, e aí, na sequência, ele começou a confiscar o dinheiro do aposentado, essa é a verdade. Ele começou a cobrar de mim uma aposentadoria que eu já havia pago. Eu paguei por isso todo esse tempo, todos os 32 anos trabalhado e aposenta com 25 anos, que desde sempre é contado ponto, 1, 2, 3, ininterrupto. É ponto que é contado. E aí eu tive que voltar ativa porque o dinheiro que eu estava recebendo não estava dando para comprar nem comida. Então resolvi voltar ativa, voltei em 2019, depois de ter sido submetido a uma cirurgia da coluna, inclusive voltei dentro do regime, veio a pandemia, eu parei, e aí tocamos o barco, vamos lá, né? Quando é agora, veio a nova carreira, que não foi bem uma nova carreira, né? Foi um suplício para todo mundo, mas tivemos que engolir goela abaixo, essa nova carreira. Logo no princípio, assim, lá por mês de setembro, de outubro, novembro, mais ou menos, saiu um informe de que quem pegaria 32 horas seria atribuído aulas na frente. Ok. Só que até aí nós achávamos que ele não ia desprezar a nossa classificação, ele ia seguir a, a, a classificação. Por exemplo, eu vou pegar exemplo de 4 professores. Eu sou a primeira da lista, peguei 32. Segundo professor pegou 20. Terceiro professor pegou 32 e por aí vai, né? Então, primeira da lista, 32 aulas. Me atribui minhas 32 aulas. Eu quis 32 aulas. Eu tenho condições de trabalhar com 32 aulas. Segunda da lista, 20 aulas. Me atribui as minhas 20 aulas. Eu tenho condições de trabalhar com as minhas 20 aulas. E ele tirou esse direito. Ele empurrou goela abaixo, 32 horas. Tem professores que pegou, sem contar que tem umas tais de APDs, você tem que cumprir essas APDs na escola. Tem professor que pegou 3 escolas. Como que um professor pode ir e vir em 3 escolas ainda cumprindo APDs? Não tem como, gente, não existe a possibilidade, mesmo desse atribuído aula, 32 aulas, o professor não tem condição de trabalhar, virou um trabalho escravo a educação no país, onde você não sequer tem direito a ficar doente, essa é a verdade. E aí, o que aconteceu? O pessoal, não que eles não tenham direito e não estejam capacitados para também dar aula, mas eles não têm ponto nenhum. E aí, como é que fica isso? Nossa, tá caindo uma chuva danada aqui. Eles não têm ponto nenhum para atribuir essas aulas. Então, e o pessoal, como é o caso do professor aí, que já tem 15 anos, a professora também tem 15 anos, está sem aula. E isso não é justo. Onde sempre foi contada a classificação, o seu ponto. De repente, você não pode mais pegar aula, gente, 0 ponto não pega aula, e quem tem ponto não pega aula. Então, o que a gente está querendo? Derrubar essa atribuição, fazer tudo de novo, com justiça, que é o que nós precisamos, de justiça e clareza, coisa que também não está clara. Tem professores, aulas sendo atribuídas para 2, 3 professores. Eu chego na escola, mas você veio atribuir, essas aulas estão atribuídas, como que atribuiu para você de novo? Entendeu? Então, é bem por aí. Maria José? Oi. Então, no meu caso, eu acredito que ainda nós temos um agravante
a municipalização das nossas escolas de ensino fundamental. Realmente, esse ano, ele está muito complicado mesmo. E a atribuição deveria ser de uma forma mais clara, em que o professor realmente pudesse acompanhar como são, quais as regras dessa atribuição. Eu já vou para 13 anos, né, de estado, sempre na categoria O, e esse período de atribuição sempre foi muito complicado para nós, muito complicado mesmo. E eu achei que já caminhando para 13 anos no estado, né, 12 para 13 anos no estado, que eu teria um pouco mais de tranquilidade agora. Mas veja só o meu engano. Eis que esse ano foi somado todas as confusões possíveis e colocado numa única atribuição. E o que a nossa colega acabou de falar, o nosso colega também, tem muitos professores que já têm muito tempo de estrada, tem uma bagagem muito rica de conhecimentos. E nós sabemos que o professor, ele faz uma troca nas escolas. Aqueles que estão chegando, eles precisam fazer, como eu poderia dizer, compartilhar seus saberes com o professor que já está na rede há mais tempo. Isso é importante para que a educação realmente seja de qualidade nessa escola. Não adianta só colocar professores que estão recém-formados, porque a gente sabe que, na teoria, a educação é uma coisa, mas na prática, no chão de sala de aula, ela é outra. E esses conhecimentos, eles precisam estar atrelados. Então, ou seja, é uma atribuição que não está visando as nossas crianças. Como assim? Não está sendo justo com os professores, não está sendo justo com os alunos. E assim, a gente fica à mercê da Secretaria da Educação. O que fazer nesse momento? Eu, particularmente, gente, eu só sei dar aula. A minha vida está baseada na educação. Eu que sempre acreditei numa educação de qualidade e fiz de tudo que estava a meu alcance. Todas as formações que foram disponibilizadas para mim, eu concluí, cumpri com os meus deveres, atendi a minha criança, não só no ambiente escolar, mas a gente vai até um pouco mais além, atende aos pais também, e já cheguei a fazer isso até nos finais de semana. Quando veio a pandemia, gente, a gente trabalhou muito, muito, muito mesmo. O nosso dia se resumia em trabalho. E olha agora como que... Olha a forma que fomos colocados nessa situação. Ou seja, recebemos nosso salário, sim, pelo nosso trabalho, mas eu acredito que o professor, ele mereça um pouco mais de respeito. Afinal de contas, nós somos formadores de todas as profissões, de todas. Todas as crianças passam, no meu caso, pelo ensino fundamental. Eu já fui professora do 1º ao 5º ano e carrego uma bagagem para poder ministrar aula para todos esses períodos da educação. Então, nós merecemos respeito. Fazer uma atribuição transparente, clara, verdadeira, para que ninguém passe na frente de ninguém
que cada um tenha seu lugarzinho garantido, o seu trabalho, porque, afinal de contas, cumprimos com a nossa formação até... O meu contrato ia até 24 de dezembro. Eu cumpri com as minhas funções, com as minhas obrigações. Então, nada mais justo que cada um de nós seja respeitado diante da nossa profissão. Porque, gente, nós lidamos com seres humanos, no meu caso, os pequenininhos. Na minha sala desse ano, eu tive a oportunidade de trabalhar com a inclusão. Nós fizemos o nosso trabalho, realizamos o nosso trabalho. A secretaria agora, a Secretaria da Educação, precisa realizar o trabalho deles, que é o quê? Atribuir as classes, as aulas a quem de direito. E é essa a minha opinião. E, pessoal, uma coisa para deixar clara aqui entre a gente e principalmente para o ouvinte, esse processo de atribuição de aula que ocorre todo ano no estado, né, é só agora que está ficando assim caótico ou normalmente costuma, né, ser caótico, né? O que vocês passam, né, durante aí na fila quando for atribuir aulas? Posso falar? Posso falar rapidinho? Então, sim, pode. A atribuição, antes da pandemia, ela era realizada numa determinada escola. Estou falando aqui da minha cidade de São José dos Campos, onde era passado para os professores algum tempo antes, não lembro exatamente se um mês, 15 dias, a classificação de cada um de nós. E era exposto ali com uma determinada pontuação que nós fazíamos esse controle. Havia um cálculo que cada um de nós faz ali as contas para saber mais ou menos em que posição da classificação cada um estaria no próximo ano, se conseguiu aula para todo o ano, né? Porque aqueles que também abrem contrato e depois, por um motivo ou por outro, não permanece, conta dias letivos em que você esteve dentro de sala de aula. Essas classificações, elas eram expostas e nos dava um período para entrar com recurso, caso o professor encontrasse alguma divergência ali nos pontos. E era bastante confuso, começava assim, logo após o horário de almoço. Eu já cheguei a sair das atribuições, não foi só uma vez, mas algumas vezes, por volta de meia-noite. Nós ficávamos das 14h até a hora que nos era atribuída a sala. E havia professores que conseguiam e outros que não. Houve um tempo que essa atribuição ela era feita conforme ia aparecendo as aulas lá, você tinha que pegar de acordo com aquele cronograma. Eu tenho aula que fica a 20 quilômetros da sua casa. Você, no início, vamos dizer, há uns 7, 8 anos atrás, você poderia escolher, não vou pegar essa porque vai ficar complicado o transporte, o gasto de combustível. Você poderia não aceitar, mas nas últimas atribuições que ocorreram, nós não tínhamos esse direito de escolher. Então, aqui no meu caso, em São José dos Campos, houve professor que foi atribuído salas de aula nos sítios, como a gente fala aqui na roça, que era bem distante da cidade. E essas salas, elas têm primeiro ano, segundo, terceiro, tudo junto.
e ficam bem afastados do centro de São José. E houve professores que ou pega essas salas ou ficava sem trabalhar. E, infelizmente, houve casos, né, de professores que pegaram nessa distância, depois não conseguiu dar conta, bons professores, viu? Bons professores que aí encerrava o seu contrato, ele entregava as aulas, e aí só no próximo ano ele ia ter oportunidade de pegar novamente. E agora, recentemente, as atribuições online, que aí não tem como a gente ter um controle do que está ocorrendo. Posso falar agora? Fátima? Então, acrescentando aí o que a professora já havia dito, aqui em Mauá também não foi tão diferente, já chegamos a sair de atribuições 3, 4 horas da manhã, sem aula, detalhe, sem aula ainda, voltar no outro dia, e foi sempre assim, sempre, uma nuvem pálida sobre a cabeça do professor, porque a gente não sabe o que o governo vai fazer com a gente, se vai deixar você com aula, se vai deixar você sem aula, como que vai ser a atribuição, a gente não sabe de nada. Como ela disse, antigamente nós tínhamos na sala dos professores exposta uma lista, a atribuição era na escola, ficava ali na escola, quem quisesse declinar para mudar de escola ou de período ia para a diretoria de ensino, mas a coisa fluía de forma bem menos complicada. Até o ano passado, a coisa fluiu muito bem, mesmo online, seguiu o ponto, né, as atribuições não houve tanto assim erros, mas agora não é só o erro da pontuação das 32 aulas, são outros erros. Tá no número 100, daqui a pouco vai para o número 190. Por que pulou esse povo do 100 para chegar ao 190? Aulas atribuídas para 2, 3 pessoas. Pega, por exemplo, eu peguei 32 aulas. Essas 32 aulas me dá direito a uma sala e eu tenho que ir para um outro local para completar a minha carga, porque muitas vezes a escola que eu peguei, a minha sala é só escola de nível 1, que é o nível do pequeno, né, do primeiro ao quinto ano. Mas essas aulas ali, eu não tenho outra aula ali para mim atribuir, eu só tenho sala. Eu só tenho salas. E aí eu tenho que ir para outra escola de nível 2 ensino médio, que é o Fundamental 2, que a gente chama aqui, é o Fundamental 1, que é de 1 do primeiro ao quinto ano. Depois vem o nível 2, que é do 6º ano ao 9º ano. Depois é o ensino médio. Ela vai ter que ir para uma escola onde ela tem que dar aula para o ensino, para o Fundamental 2 e para o médio. Eu não estou habilitada para me dar aula para o ensino médio. Eu não sei trabalhar com um moleque grande, porque a minha formação, pedagogia, me deu a formação para trabalhar com o pequeno. Pedagogia para mim trabalhar com as séries iniciais, que a gente chama, que é o primeiro ou quinto ano. São as séries iniciais, professor alfabetizador. A gente é chamado de professor alfabetizador. Como que eu vou chegar numa escola e trabalhar com física, química, matemática, filosofia? Eu não sei trabalhar. Então, a coisa começa a se complicar por aí. De todo mundo, que já voltou, pronto. Fátima Jesus pode continuar. Então, aí você não estava me ouvindo, né? Então, deixa eu voltar lá mais atrás. Então, aí o que está acontecendo? O erro não está só na pontuação. Esse é o mais grave. Mas está acontecendo de atribuir aulas para 2 pessoas ao mesmo tempo, professores saindo de um bairro para ir completar essas aulas numa escola muito, muito longe da outra, ele não tem condições, professores trabalhando em 3 escolas para completar 32 horas, então, não tem condições de permanecer essa atribuição nesse nível. Essa atribuição, ela tem que voltar e voltar à normalidade, porque está todo mundo louco. Está todo mundo louco. Ninguém sabe de nada, diretoria não sabe de nada, sindicato não sabe de nada. Resolvemos tomar iniciativa, nós professores aqui de São Paulo, inclusive eu encabecei o movimento aqui,
entendeu? Porque tá todo mundo louco, tá todo mundo louco. Eles não podem fazer isso com a gente. A profissão de professor aqui no estado, no Brasil, não vou falar só de São Paulo, virou trabalho escravo. O professor tem que fazer tudo o que eles querem, do jeito que eles querem, porque eles querem a população brasileira burra. Por que que os governos têm raiva de nós, professores? Eles têm raiva da gente, eles não gostam da gente, porque a gente leva conhecimento. A gente leva conhecimento e eles não querem que a nossa população tenha conhecimento. São alfabetos funcionais, apenas leem. Eles não sabem discernir o bem do mal. Eles querem saber que eles têm um pacote de arroz. Eu não quero um pacote de arroz, eu quero 2. Eu não quero pingar, que aqui o brasileiro tem a mania de pingar que faltar. Não, não quero isso. Eu quero ter muito, porque eu tenho esse direito de ter muito. Então, o que está acontecendo no país é isso. Eles querem enfiar goela abaixo do professor, que é a base de tudo, nós formamos qualquer profissão, como a colega disse aí, somos nós que formamos qualquer profissão. Então, o que eles querem? Pega a gente para a gente ir trabalhar estressado. Era para a gente estar de férias agora. Tivemos um ano terrível, recuperando conteúdo, porque o menino veio de uma pandemia, 2 anos de pandemia, essa criança deu muito trabalho, nós trabalhamos o ano passado em casa, online, a gente trabalhava de madrugada, que o pai queria, o pai também estava perdido, ele se achava com o professor, então trabalhamos o ano inteiro assim, esse ano foi recuperando conteúdo, e agora que a gente está de férias, que devia estar usufruindo das nossas férias, a gente está aqui feito doido, levantando movimento, para a gente conseguir o que é da gente, de direito. Isso não é certo, isso é humilhante, e a gente está aí, nessa situação, e sem ninguém para nos ajudar, e somos sozinhos, porque o governo não tem dó de ninguém. Ainda está vindo um secretário aqui para São Paulo, e vai descer o rei, que acabou no Pará, acabou com o Paraná. Acabou com a educação no Paraná, agora ele está vindo para São Paulo, que foi Tarcísio que trouxe. Então, isso não é justo, a gente quer justiça, a gente quer reconhecimento, a gente só quer trabalhar em paz. A gente não quer nada que não é nosso, a gente só quer o nosso emprego e trabalhar, nos dar dignidade para a gente trabalhar, não deixar a gente amontoado, como eles querem a gente nos ATPDs, amontoado, que as escolas não têm estrutura para que possamos ficar o dia inteiro lá dentro dela, não tem um banco para sentar, não tem uma cozinha decente para se comer, não, se a gente quer um micro-ondas dentro da escola, a gente tem que fazer vaquinha para comprar, se a gente quer uma geladeira, a gente tem que fazer vaquinha para comprar essa geladeira, porque ele não fornece nada, ele enche as escolas de computador e deixa os computadores sem manutenção, quebra tudo, não tem como trabalhar com os computadores, porque está tudo quebrado, amontoado pelos cantos, e ninguém denuncia isso, eu estou denunciando hoje, agora. E é isso. O meu repúdio aos nossos governadores. Guilherme, só vou fazer uma contribuição à fala da professora, né? Porque achei que a gente fica emocionado, né? Porque, na verdade, assim, igual ela falou mesmo, né? Os categorias, né? Que são os categorias, não é só o categoria O, tem várias categorias, né? São vários contratos, quarentenas, né? Você não pode chegar atrasado na primeira aula que você já perde o dia, você não tem direito a atestado médico, você não tem direito nem às férias legalmente, sabe? Os categorias O no Estado sempre foi uma humilhação total, isso é verdade, né? Isso não é hoje, dia de hoje, sempre foi. Essas atribuições que nos anos anteriores também, igual as professoras colocaram, nas escolas, né, que era o local, lotados de professor, lotados, né? E, assim, é humilhante. Assim, saímos da atribuição, agora ela falou mesmo, de madrugada, né? E gente que nem dormia, tá, no outro dia estava lá de novo, porque não pegava. Então, é humilhante. A gente estudou para quê, né? Estudou para quê? E, assim, sem o categorias, né? O categoria O, o Estado não funciona. É necessário as categorias O. Nós somos professores igual os efetivos, tá? Os efetivos não dá conta. Eu quero ver iniciar as aulas em fevereiro, sem as categorias O, não tem como. Então, a gente tem que ser ouvido, né? Tem que escutar. Como é que faz uma atribuição online, chama o seu nome, e você não está presente? Você não está presente para poder dar um palpite, uma escola que você quer pegar, uma outra escola, você não sabe o que está acontecendo com o seu nome lá.
as coisas já vêm prontas para você. É isso que o Estado manda tudo pronto. A gente não tem que opinar nada, nós estamos falando do nosso nome, então nós não temos direito a nada, nem opinar, nem para onde é que a gente quer ir, sabe? Se eu quero 20 aulas, porque eu preciso de 20 aulas, eu tenho outros fazeres, eu posso ter uma outra escola particular, né? Eu tenho um filho para tomar conta, sabe? Eu tenho outros fazeres, eu quero 20 aulas, eu estou naquela classificação, por que que eu não sou chamado naquela classificação? Eu sou quando chega no meu número, não estou presente, aí me pula de 120, eu vou para 900, porque eu não tenho as aulas que eu pedi. Se eu pedir 20, então ele não vai ser atribuído. Eu vou atribuir para 32 aulas, né? E esses professores que pegaram 32 aulas, será que eles vão ser reconhecidos? Será que eles vão ter o salário ideal, né, para trabalhar o ano inteiro com essas 32 aulas e não pode pegar um outro trabalho? O que eles querem com a gente? Nós precisamos de resposta. Nós precisamos de respostas. Nós somos seres humanos, igual a professora falou. Nós somos professores. Tá? E não importa a categoria, nós somos professores. E eles jogaram o efetivo também na atribuição um contra o outro. Né? Um contra o outro, né? Porque isso é ridículo que o Estado, que o governo faz com os professores, né? A educação, ela é a base de tudo, gente. Quem nunca passou por uma educação, quem nunca passou por uma escola, valoriza mais a educação, né? Nós precisamos ser ouvidos. Não é só sentar numa mesa e fazer o que você quer. Vai até a escola, vê o que o professor precisa, pergunta para o professor o que ele precisa para fazer um bom trabalho. É igual a professora falou, realmente, nós não temos um computador bom, nós não temos material, nós não temos livro adequado, entendeu? Nós temos que se virar. Então, isso é um absurdo. A gente precisamos de resposta. E essa atribuição, ela tem que ser parada. Ela tem que ser parada e tem que seguir a classificação. Não importa, tem que seguir a classificação, que é uma questão ética e moral. A gente não tem que passar na frente dos outros, né? Nós temos que ser reconhecido e tem que seguir as regras. Faz parte. É isso aí, gente. Eu concordo com vocês e entendo porque é uma situação bastante estressante e humilhante, né, que vocês passam. E, pessoal, para o ouvinte que, né, não está habituado aí na, com as discussões aí da rede estadual de ensino aqui de São Paulo, explica aí para o ouvinte, né, o que é ser categoria O no estado de São Paulo. Posso falar? Ser categoria O é ser professor tanto quanto o professor efetivo. A única diferença do efetivo é que ele fez um concurso. Ele passou nesse concurso. Só. Mas nenhuma diferença. Nenhuma. Em absoluto. Não é só categoria O, tem categoria O, tem categoria F, categoria V, categoria não sei do que, um monte de categoria para falar que eu sou professor. Eu sou professor. Professor com curso superior. Eu tenho minha faculdade, eu tenho 2 faculdades. Eu sou formada em letras e sou formada em pedagogia, além do magistério. Então, na verdade, eu tenho 3 faculdades. Era aposentada, aposentei como categoria F, voltei para o Estado como categoria O, porque meu salário foi confiscado, como eu havia dito para você. Depois de muita luta, nós conseguimos que ele pare com o confisco, que é um roubo, ele roubou o meu dinheiro. Eu já paguei minha aposentadoria, eu não tenho que pagar mais nada. Eu pagava 16% do meu salário. O que aconteceu? Eu não tinha dinheiro para comprar minha comida. Falei, eu preciso voltar a trabalhar, porque senão eu vou morrer de fome. Porque eu já aposento com uma mixaria. Ele me tira 16%, eu vou comer o quê? Voltei como categoria O. E estou fazendo a mesma coisa que eu fazia quando era categoria F. Estou dando aula. Não sei qual a diferença, onde que ele quer chegar em colocar essas letras na frente do professor. Nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Somos professores da mesma forma como qualquer uma outra. E sem contar que o professor efetivo também perdeu tudo, ele não tem mais nada. A única coisa que ele tem é a estabilidade. Ele é efetivo. O categoria F também, ele tem estabilidade, né? O O não tem essa estabilidade. Detalhe, eu pago INSS.
Eu não pago mais previdência, o efetivo e o F paga previdência. Nós estamos no INSS. Todos que trabalham no INSS não têm direito a fundo de garantia e tempo de trabalho? Qualquer empresa privada? Sim, eu não tenho. Esse professor que está sem aula agora, de 15 anos, o outro professor de 16 a 20 anos, se ele não tem aula, ele não conseguiu atribuir aula, acabou, ele não tem um tostão para comer amanhã, se ele tiver alguma coisa guardada, ok. Se ele não tiver, ele não tem direito nenhum. Todo esse tempo que ele investiu aí na educação, acabou. Não tem mais. Ele sai com a mão na testa e uma no pé. Ele não tem fundo de garantia. E se eu pago o INSS, se eu estou dentro do INSS, por que eu não tenho direito a fundo de garantia? Por que eu não tenho direito a tempo de trabalho? Ele tem que me pagar, ele me mandou embora. Ele tem que me pagar. Ele tem que me pagar os meus 15 anos, ou os meus 20 anos, ou os meus 2 anos, ou os meus 6 meses, não interessa. Ele tem que me pagar. Eu trabalhei 15 anos, eu dei parte da minha vida pela educação. E eu vou sair de mãos abanando? E se eu tenho alguma doença, se eu contrair alguma doença como estresse, se eu contrair, igual eu tenho um problema de coluna, foi a minha postura dentro de sala de aula, debruçada em cima de aluno, sem poder sentar, sentado em cadeira de forma errada, aluno chama você, olha para um lado, olha para o outro. Eu tive que ser operada da cirurgia, fiz uma cirurgia na coluna. Quem está me pagando isso? Quem está me pagando fui eu mesma, que todo mês tirava do meu salário para me guardar lá, para me aposentar. Não contente com isso, ele vem e passa a mão. Depois de muita luta, conseguimos que ele pare o desconto, que nós chamamos de confisco. Ele, o professor Gianazzi, que é aquele homem que é o do céu, homem bom, aquele homem tinha que ser presidente, porque ele olha a educação. E quem olha a educação é privilegiado de Deus, porque educação é tudo no país. Existe país onde o professor é tudo na vida. Aqui no Brasil, não, é o último ser. Aqui no Brasil, porque os governos não gostam de professor. E aí, o que acontece? Eu saio com a mão na frente e outra atrás. Se eu quiser comer, minha família vai ter que me ajudar, porque eu estou doente, não aguento trabalhar. Eu contraí essa doença dentro da educação, com esses estresses que nós estamos passando agora, isso adoece, se eles não sabem, adoece. A gente adoece por causa do estresse. E aí, você é mandado embora, sem direito a nada? Tudo isso é injustiça e que tem que ser denunciado, você tem que mudar o rumo disso daí. Isso não pode ficar assim. E agora eu acredito que a classe tem acordado, porque deu. E o efetivo já perdeu também a bonada, já perdeu, ele não pode também faltar, ele não tem, a não ser estabilidade, ele escolhe primeiro que a gente, e a estabilidade é escolher antes de nós. Eles não estão nesse, e ainda assim, houve também erros na atribuição do efetivo, houve erros também, nesse sentido. Então, ele não tem mais nada. Se for aprovado uma PEC que está por aí, que eu não sei, acho que é 36, não me lembro muito bem, até isso o efetivo também vai perder a estabilidade, porque o novo secretário, ele vai fazer isso, ele vai privatizar tudo. E aí, vamos virar terceirizado, manda embora na hora que quer, não paga direito, que é isso que vai acontecer, paga o dia que quer, como faz com o pessoal da limpeza nas escolas, recebe como quer, trabalha sem carteira assinada, e esse piseiro todinho que você está vendo. Se alguém tiver que acrescentar mais algo, eu parei por aqui. Eu gostaria de acrescentar. Nós, da categoria O, nós temos dia e hora, né, para o nosso contrato ser realizado, né? Entramos na escola no dia X, faz o contrato, e ele pode se estender por 2, 3, 4 anos, dependendo da necessidade do Estado. Eles determinam isso. Mas olha uma coisa interessante. É importante que o professor mantenha o vínculo com as crianças na escola e com as pessoas em torno dela. Nós, da categoria O, passamos um determinado tempo naquela escola. Dependendo de como for a atribuição, você passa para uma outra escola que você não conhece nada. Isso dificulta o nosso trabalho, porque temos que retomar desde o início, porque cada comunidade, cada grupo social em que aquela escola está inserido, precisa de algo direcionado
para aquelas crianças. E olha a importância de continuar naquele mesmo espaço. E isso, os efetivos, eles têm. Fazemos as mesmas coisas, contribuímos com o mesmo tempo de trabalho, horas, e tudo ocorre como os efetivos. Mas, infelizmente, não mantemos esse vínculo com essa escola durante muito tempo. E as demais regras, cumprimos todas. Tempo para entrega dos nossos documentos, prestação de conta a respeito do trabalho que estão sendo realizados dentro da nossa sala de aula, aprendizagem dos nossos alunos, tudo isso ocorre exatamente igual ao pessoal efetivo. E a categoria F, todas as outras categorias. O que modifica é o tempo mesmo que o nosso contrato vai estar ativo e as condições em que essas atribuições acontecem. O nosso colega tem algo a acrescentar? Claudemir, passa a palavra aí para você. Então, essas questões burocráticas, essas questões, nós como categoria hóspedes fazemos tudo, né? E sempre fizemos, né? Porque é uma demanda necessária na escola, como o efetivo também, tá? Só que tem essa diferença, né? De que nós somos contrato e tem o efetivo, mas depois que você passa do portão para dentro, todo mundo é igual, todo mundo é professor. Antigamente, tinha aquela coisa, né? Você é contratado, você é categoria hora, eu sou efetivo. Tinha um pouquinho de discriminação antigamente. Hoje em dia eu não vejo mais isso, até porque do ano passado para cá, os efetivos também, igual a professora citou, perderam a bonada, né? Perderam o número justificado. Então, estamos no mesmo barco. Hoje em dia, o efetivo e a categoria, se nós estamos praticamente igual, estamos caminhando para ser igual. E futuramente, igual a professora falou, futuramente vai ser todo mundo contratado mesmo, que é o que a gente vê aí, vai ser todo mundo contratado, porque é um desrespeito com a limpeza da escola e com as merendeiras. São totalmente desrespeito. Ontem aqui, até um professor, né, que não pode se alimentar na escola, também não pode pegar a merenda da escola, porque também é lei. Esse fato que é importante também, né? E o que a gente recebe? Um vale alimentação? Nós não recebemos. Então, tem toda essa questão que precisa ser tratada com o professor categoria O e com o efetivo também, né? Os efetivos também não é só coisas boas, tem muitas coisas ruins para o efetivo também. Então, são questões que têm que ser tratadas e têm que ser revistas, né? E quem vai nos representar, né? Eu sou afiliado à POSP, eu vejo o trabalho da POSP, briga, fica pedindo, o contrato 2018-2019 foi renovado, né? Através da POSP, a gente vê o trabalho deles. Mas é igual já foi falado, né? O governo, ele é forte, né? E aí, eles têm muita estratégia, né? E muita criatividade. Então, eles estão sempre um passo na nossa frente, né? Então, assim, mas nada de positivo para o professor. Nós precisamos ter uma educação de qualidade, precisamos ter o cuidado com o professor de categoria O, né? De efetivo. Olha só, gente, quantos professores se mataram esse ano, né? Cometeram suicídio. São duas categorias que são estressantes, né? Que comete esse crime, que são os militares, né? A polícia e os professores. Quantos professores na região aqui do ABC, né? Que eu me lembro, uns 3 cometeram suicídio, né? A gente está aí, muitos professores estão por amor à educação. Não é nem pelo salário, é por amor à educação que a gente gosta. Quem é professor sabe disso. Nós pegamos alunos que não sabem nem escrever, e a gente está ali para poder ajudar, sempre. Né? Então, precisamos ter uma valorização melhor. Né? Claudemir, seu microfone está muito baixo. Pronto, agora voltou. Voltou? Tá, então, nós precisamos valorizados, né?
precisamos ser vistos. Tá de novo com problema o microfone. Agora melhorou, né? É isso aí, Guilherme, é isso aí. Quanto tempo a gente tem? Temos 45, 43 minutos aí de live, mas vamos estender mais um pouquinho se vocês quiserem. Que eu tenho mais uma pergunta aí para duas, na verdade, para fazer. Pode falar, Fátima. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho aí nessa questão da alimentação na escola. Ele colocou o professor 32 horas na escola. Ok. Mas nós não temos vale alimentação. Nós não podemos comer na escola, a comida da escola. A gente não pode comer. Entendeu? Como ele vai fazer com a gente? A gente vai ter que tirar do bolso, do mísero salário que ele nos paga para nos alimentar, porque a gente não pode comer a comida. Não podemos comer a comida da escola. O que sobra é jogado no lixo. Tem diretores que jogam, como é que chama? Cloro nas vasilhas que vai colocar no lixo. Pode ser que morador de rua coma aquela comida. Eles jogam cloro no resto da comida para pôr lá no lixo, porque alguém pode ir lá comer, que brasileiro está comendo lixo, né? Vamos combinar. Então, pode ser que alguém pegue aquela comida e come, é jogado cloro, que eu fui, entendeu? E aí, o que é que está acontecendo? Como é que nós vamos comer? 32 horas dentro da escola? 36, tem professor que tem que trabalhar até 36 horas para cumprir com as APDs, que são as ATPCs, que são formações, né? Muita gente está perguntando o que é isso, o que é ATPD, formações, cursos, preparação de diário, relatórios, atas, esse tipo de documento que esse tempo, antigamente a gente tinha essas horas, algumas na escola e as outras a gente levava material para a escola. Agora ele abriu esse espaço para a gente ficar na escola. Você tem que ficar na escola, agora você é obrigado. E você vai comer o quê? Evento? Ele não vai nos dar, nós já não temos, ele tirou o vale transporte. Ele tirou nosso vale alimentação, que o professor não come. E nas férias também isso não tem, porque o professor não come nas férias. Então, são injustiças que pode ser que agora venha à tona, porque realmente eu estou vendo a imprensa aí preocupado com o professor, porque os nossos movimentos, dificilmente nós tivemos esse espaço que você, por exemplo, está nos dando para falar das nossas mazelas, das nossas tristezas, das nossas angústias. Eu, por exemplo, em todos esses anos que eu estou no Estado, eu nunca tive esse espaço para eu falar do que eu estou sentindo, do que eu estou sofrendo. Eu não tive isso. É a primeira vez. Então, pode ser que agora algo mude, espero que algo mude, ao sermos ouvidos, porque é o que a gente precisa, ser ouvido pelos governos, que a gente não é cachorro, a gente precisa comer, a gente precisa alimentar, a gente precisa ler, a gente precisa assistir uma boa peça, para que a gente tenha como transmitir conteúdo, saberes para o nosso aluno. E ele não nos dá esse direito porque ele não quer que a gente saiba nada para não passar nada para a população brasileira. E aí cresce tudo aí, ó, votando errado, votando em quem não deve, e passando fome, milhões e milhões de pessoas passando fome, morando na rua. Por quê? Porque não tem nenhuma expectativa de vida, a não ser o Bolsa Família, que é miséria que dá para o pobre, para o brasileiro. Dá miséria para o pobre, que desde quando 400 reais dá para criar filho? E é isso que ele dá para o pobre cruza os braços, vai pingar, quer faltar. Tô cansado de ouvir isso. E isso me dá nos nervos quando eu ouço isso, alguém me dizendo isso. Era só isso que eu queria acrescentar. E, gente, como que tá... Peça aí que a Maria José, você queria falar algo? E só lembrando que nós, professores, estudamos muito, 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 porque nós temos formação constantemente. Além do nosso trabalho, nós ainda precisamos ter o tempo para essas formações, porque a educação, gente, ela muda o tempo todo. Precisa ser, vamos dizer, renovada o tempo todo. Então, é uma tarefa complicada para nós.
E se damos conta do recado, é porque gostamos muito daquilo que fazemos. Eu não conheço ninguém que esteja na profissão somente para ter um emprego. É realmente porque gosta, porque se sente responsável pela educação. É isso aí, então vamos aí para a próxima pergunta, né? Falar um pouco, né, da questão da efetivação, né? Porque eu particularmente, né, desde quando eu era professor, eu sempre defendi que o categoria O tinha que ser efetivado como efetivo, porque sabe dar aula, assim como, né, qualquer outro professor, né? Como que tá essa questão da efetivação, né? Porque, né, uma vez o professor é efetivado, pelo menos, né, todos esses problemas, né, ou pelo menos uma 10%, né, como vocês estão contando hoje, porque o efetivo também está, né, passando perrengue, né, pelo menos 10% desses problemas aí seriam resolvidos, né, e tipo não jogaria, né, o professor com mais anos de casa contra a pessoa que quer ser professor agora, né. Acho que, né, inclusive ia completar, né, ia ser uma boa demanda. Como que está a questão, uma boa bandeira, né? Como que está a questão da efetivação aí né, no estado? Posso falar rapidinho? Eu, eu não acredito que a categoria O vai ser dada a essa estabilidade, porque é exatamente o contrário. Não temos nem segurança de que no próximo ano cada um de nós estará dentro de uma sala de aula. E assim, os efetivos eles estão cada vez numa quantidade menor em sala de aula, dentro da escola. Nas escolas em que eu tive a oportunidade de trabalhar, a categoria O é quase 80% dos professores. Então, os efetivos já são uma quantidade bem reduzida, os Fs são a quantidade bem reduzida, e tudo caminha para que não tenha nenhum tipo de estabilidade mesmo. Então, eu acho pouco provável que isso aconteça. Infelizmente, porque são professores que, como eu já havia falado antes, carregam uma bagagem bem significativa, porque dar aula não é só sair de uma faculdade, pegar um diploma na mão e chegar lá, vou dar aula agora. Vai muito além mesmo. E, infelizmente, esses saberes, esses conhecimentos não estão sendo valorizados. Infelizmente mesmo, porque eu acredito que se a educação tivesse o reconhecimento devido da profissão, não estaríamos nesse pé, não estaríamos. E, sem sombra de dúvida, a educação melhora quando os profissionais que ministram essa educação, de alguma forma, são valorizados. Aí, sim, a educação caminha muito bem, obrigada. Enquanto não houver essa valorização, fica difícil acreditar numa mudança. Mas, como bom brasileiro que nunca desiste, estou aqui lutando por isso, né? É isso aí. Continuando o que a professora acabou de dizer, 2007 foi a última instabilidade das categorias OS, né? Quem tinha aula naquela época, 2006 para o final de 2007, foi a última vez que veio essa estabilidade para quem estava com aula atribuída. E naquela época eu tinha, 2006, 2007. E aí houve um problema com a minha pontuação, que sumiram toda, e eu voltei a ser categoria O, esperando que poderia ser o F de novo, até hoje não,
E aí é o que a professora falou, nós temos 80% são as categorias, né, são 20% aí efetivo, a tendência é que acabe mesmo os efetivos, porque a gente não se fala mais em concurso, né, mesmo com a força aí, pedindo concurso, tá? Os concursos são cada vez mais difíceis também, então a tendência é que seja todo mundo contratado daqui a um tempo. Não tenho mais esperança que ele dê estabilidade para as categorias altas, agora que seria o mais velho, né? Mas esperança é a única que morre, quem sabe, né? Fica um governo aí diferente, vamos esperar, né? Fátima, Posso falar? pode falar. Então, é o que o professor acabou de dizer, só através de concurso. O que está fora de cogitação. Até o momento, a gente não tem nenhuma informação de que ele fará concurso. E para ocorrer realmente essa efetivação, é necessário que se realize concurso. Mas, com a mudança de uma lei aí do Bolsonaro, ainda do antigo governador, do antigo presidente, ele diz que acabou-se os concursos, ele não vai dar mais concurso, mesmo porque o intuito do governo é manter-nos no contrato mesmo, para ser mandado a hora que quer ir embora, e sem direito a nada, e acabou. É aquele que eu te disse anteriormente. A gente vai embora com a mão na testa ou no pé. Nós não temos direito a nada. E somos categoria O, pagamos INSS, deveríamos ter direito a fundo de garantia e a tempo de serviço. Foi mandado embora, ok, paga meus direitos. Que eu estou há 15, 20, 25 anos, tem professores aí que é categoria O há 25 anos, e ele está sem aula. Então, ele está sem aula e sem ele nem beira. Ele está à deriva. Essa é a maior injustiça. Porque eu posso até ser demitido, ok? Né? Mas eu quero meus direitos, meus direitos, são direitos trabalhistas, né? Afinal, eu estou lá dentro já que transformou a educação numa empresa, muito mal administrada, diga-se de passagem, porque são os incompetentes, ou são incompetentes ou estão fraudando tudo. Não existe 3 alternativas. Ou são incompetentes, ou estão fraudando. Porque eu acredito que lá não tem nenhum doido, porque o salário do nosso governo, Tarcísio, antes de começar a trabalhar, já está em 50% de aumento. Ele nem começou a trabalhar. Já aumentou na surdina, para ele mais alguns, 50%. O professor chora 12 anos por um aumento, eles não dão, porque não tem dinheiro no caixa. E como tem para subir o salário dele, se o nosso não? Se o miserento passou pela minha mão, me desculpe o palavreado, que eu já estou ficando nervosa. Se o pistilengo passou pela mão de um professor para ser alfabetizado, e agora ele está lá em cima, belo e folgado, que acho que ele é engenheiro, né? O Tarcísio, nem sei o que aquele cara é. Ele nem sabia a escola que ele ia votar aqui em São Paulo, ele não conhece das mazelas de São Paulo. Para ele chegar aqui e já querer impor ordens. Então, o Dória veio, me botou para arregaçar. Agora o Tarcísio chega e acaba com o resto, que é o que está bem previsto se a gente não conseguir mudar essa situação. E é isso. Só através de concurso para haver efetivação. Só. É isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, aqui é a situação aí de professores aqui da rede do estado, né, nos professores categorias OS, né? Quero aqui, então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista no Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação aí da Maria José, da Fátima Jesus, o Claudemir, a Maria José que esteve aí na luta contra a municipalização, né, que o Mesa de Debates, né, fez a cobertura. A Fátima, né, e o Claudemir, né, que o Mesa de Debates conheceu, né, recentemente. Então, agradecer aqui aos 3 professores, desejar aqui sorte na luta. O Mesa de Debates vai estar, né, prestando todo o apoio, né, possível. E, né, passo aí para os professores fazer as considerações finais, inclusive também, né, divulgar o ato, né, a manifestação de amanhã. Eu quero agradecer a oportunidade, como você já falou, nós já tivemos juntos, né, na luta, que não foi fácil, ainda estamos aí batalhando, mas muito obrigado pela oportunidade que você tem dado aos professores, e não falo só em meu nome,
mas em toda a categoria, em nome de toda a categoria O aqui de São José dos Campos. Muito obrigada. Obrigada aos professores também, foi um prazer poder ouvi-los e confirmar aquilo que a gente já sabia, né? Não é só aqui na cidade de São José que nós temos problemas. Acredito que em todo o estado de São Paulo. Mas estamos juntos, professor não desiste nunca, e é isso. Muito obrigada. Então, isso aí, é melhor que eles... Posso? Vai lá. Então, é melhor que eles desistam de nos atacar, porque atacando ou não, nós estaremos sempre aqui, porque esse é profissão sacerdócio, está embutido nos nossos poros, a gente não vai desistir, e de agora para frente a gente vai à luta, a gente vai lutar pelo que a gente tem direito. E eu quero agradecer também, e falo em nome do professorado aqui do Estado de São Paulo, e convido a todos, não só professores, família, que estejam aí solidários com a gente, para estar amanhã lá na Praça da República, nos dando a cobertura, e, acima de tudo, agradecer desse espaço, porque é a primeira vez na vida que isso acontece, pelo menos, e todo esse tempo que eu estou aí na rede do Estado, eu nunca tive esse espaço para eu falar das mazelas da educação, não das minhas mazelas, da educação. Então, a gente depara com situações, assim, muito críticas, você acaba se envolvendo com o aluno por culpa do sistema, tudo é culpa do sistema, são determinadas situações que levam o sistema, a mãe tem que sair para trabalhar, o filho fica sozinho, e ela ou trabalha ou morre todo mundo de fome, então vai envolvendo, assim, aquela bola de neve, e a coisa acaba estourando dentro da escola. Então, eu quero agradecer a vocês muito, muito mesmo, por esse espaço que nos cederam, e a gente pôde falar um pouco do que está acontecendo com a educação no país. Muito obrigada. Claudemir, para finalizar. Boa, eu quero primeiramente agradecer você por esse espaço, que é fundamental, né? A gente precisa ser ouvido, a gente precisa falar o que está acontecendo, né, na educação, nas escolas, nos espaços, tá? Então, obrigado você por nos dar esse espaço para a gente aí, tá? E também agradecer as professoras aqui presentes, né? Nós aqui também de Diadema, aqui, os categorias nós estamos na luta sempre também, tá? E amanhã convido todos também para estar esse ato aí, que a gente precisa lutar sempre, né? Precisamos buscar, né, a valorização do nosso espaço, tá bom? Então, deixo um abraço para todos aqui, tá bom? Para todos os categorias, para todos os professores, inclusive efetivos também, tá? E estamos aí na luta buscando uma maior valorização na educação. E também agradecer, né, o pessoal também da POS, e aí de Diadema, que está lá até agora também, o Mário, Reinaldo, Jailton, que também nos apoiou e ficou com a gente aí esse tempo lá também na diretoria de ensino, tá bom? Por favor, qual é o horário previsto para essa manifestação? Às 10 horas. Às 10 horas em frente à SEDUC. Isso. Em frente à SEDUC, amanhã às 10 horas. Valeu. Na Praça obrigada. da República. Ok. Sim, conheço, já estive lá várias vezes. Obrigada. Ok, muito obrigada a você também. Foi um prazer. Então é isso aí, pessoal. Eu queria uma pergunta aqui. ainda. Onde vai ser exibido essa reportagem? Em que canal? Assim que eu subir no YouTube, quando acabar. Ok. Aqui. Tá no YouTube, né? Quando acabar já subo no YouTube e já divulga aí nos grupos já. Ok, muito obrigada. Então vamos gente, lá. Um abraço. É isso aí. Mais uma vez aqui agradecendo os professores, agradecendo também a você que nos acompanhou. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente nessa entrevista. Principalmente compartilhe, porque
você compartilhando, você também pode ajudar a luta dos professores categorias OS, né? Que ajuda a divulgar, também ajuda o Mesa de Debates também crescer e dar voz aí às lutas, né? Aos trabalhadores. Também quero agradecer também, né? Curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates Instituto Pouco e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal. Né, como eu bem falei, né, apesar da gente, né, querer férias, parece que os nossos governantes, né, não querem. Então a gente está aqui na luta. Então, forte abraço aí a todo mundo e fui.